Abra sua Bíblia, por favor. Isaías 58, dos versículos 1 ao 12, ok? E eu quero falar com você sobre o jejum que funciona. Eu quero ministrar essa palavra no teu coração nesse momento, ok? Isaías 58, está ali no meio do Antigo Testamento, capítulo 58, do verso 1 até o verso 12, ok? Eu tenho esperado porque é bom ter contato com a palavra de Deus. Quer você tenha uma Bíblia de papel ou sua Bíblia digital, é bom isso, termos contato direto com a palavra de Deus. Amém? Amém? Isaías 58, verso 1, a palavra de Deus diz assim: grite bem alto, não se contenha. Levante a sua voz como uma trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Porque dia a dia eles andam me procurando, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não viste, ó Deus? Por que nos humilhamos e não nos reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, diz o Senhor, vocês fazem o que é do agrado de vocês e têm explorado seus empregados. O seu jejum tem terminado em discussão e rixa, e brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como estão fazendo e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Dia aceitável ao Senhor? Pelo contrário, o jejum que eu desejo não é este. Não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com quem tem fome, abrigar o pobre desamparado, vestir a quem está nu e você encontrou, e não recusar ajuda ao seu próximo necessitado? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, aleluias, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele te responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar o que tem fome e satisfizer o anseio do que sofre de aflições, então aí sim a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os desejos do seu coração numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. E você será chamada reparador de muros, reparadora de muros, restaurador de ruas e de moradias, diz o Senhor. Aleluias, queridos. O que Deus está falando aqui? Ele está falando sobre aliança. Ele está falando sobre compromisso. Ele está falando sobre fidelidade, sobre lealdade. Nós e Deus, Deus e nós. No entorno dessa mensagem aqui, está sendo utilizado o contexto da prática do jejum.
E quando a gente fala sobre jejum com as pessoas, normalmente a gente vê ideias as mais diversas a respeito disso. Às vezes até um pouco de conflito, de confusão sobre o entendimento a respeito do jejum. Tem muita gente que tem curiosidade a respeito do jejum. Existe muita polêmica em torno da prática do jejum. Alguns até preconceito em relação ao jejum. O jejum não significa nada. Jejum é coisa dos antigos. Mas também, por outro lado, a gente vê muitas pessoas que enxergam o jejum como um mistério. E que dão asas à sua imaginação a respeito do jejum, tendo ideias, às vezes, até nada a ver do que é o jejum realmente. Queridos, queridas, o jejum, como prática espiritual, ele tem uma relação entre um exercício espiritual e um exercício físico, fisiológico da nossa parte. O jejum espiritual, e aqui a gente não vai falar, eu não vou falar aqui, porque a gente conhece também o jejum daquele que você às vezes precisa fazer quando vai no médico, quando vai fazer algum exame, e que você precisa renunciar nutrientes para que o teu corpo esteja preparado para fazer o procedimento que você vai passar. Não é nada disso que nós estamos falando. Mas o conceito físico do jejum é dentro disso. Porque o jejum, ele é a renúncia, é quando a gente renega, é quando a gente renuncia o alimento que fortalece o nosso corpo. E a intenção do jejum é realmente enfraquecer o ímpeto, o apetite da nossa natureza humana. Para que no lugar, e aí sim é uma chave a respeito do jejum espiritual, nós possamos, no lugar daquilo que fortalece a carne, no lugar daquilo que fortalece a nossa natureza humana, que se corrompe por causa do pecado, nós no lugar nos ocuparmos de nos fortalecer no Espírito de Deus. Então a pessoa que jejua, ela jejua com oração. E ela decide no seu coração tirar o alimento que fortalece a carne e no lugar buscar o alimento que fortalece o espírito. Porque ela não quer ser refém, ela não quer ser escrava de apetites, de vaidades que se manifestam dentro do nosso coração, que se corrompe, mas ela quer ser forte na presença e no poder de Deus, ela quer mais de Deus, é isso que é o jejum. E a gente vê, não só nesse texto aqui, mas na Bíblia inteira, testemunhos, estímulos a respeito disso. Mas pastor, a oração não é já por si só uma coisa importante? Sim. Mas a prática do jejum é quando nós sentimos que há uma necessidade de ir além. Existem momentos na nossa vida em que nós temos uma necessidade de sermos fortalecidos de maneira mais especial, mais intensa, de mergulhar. Foi como foi ministrado agora há pouco aqui no nosso tempo de louvor e de adoração. Quando eu quero ir mais fundo, quando eu quero buscar mais da presença, quando eu quero dar um passo e romper neste nível que eu tenho vivido no meu relacionamento com Deus, e eu tenho mais fome, eu tenho um anseio que queima dentro de mim, eu quero mais de Deus, e por isso eu dou passos mais ousados nesta direção. É isso que representa o jejum espiritual. E sabe qual que é a crise que está acontecendo aqui, queridos? É que o povo jejuava. Então tá bom, né, pastor? Não, não tá bom. Porque o povo jejuava como dever de casa. O povo jejuava por obrigação. O povo jejuava na data combinada. Mas não era algo que vinha do fundo do coração. Eles muitas vezes obedeciam o compromisso que foi assumido no calendário de adoração lá, no dia tal, na semana tal, vamos jejuar e orar. Mas é como acontece em algumas datas religiosas. É interessante isso, que o nosso país, apesar de ser um país que é considerado laico. E o que é um país laico? É um país que dá respeito, que respeita as pessoas
dando a elas liberdade de declarar a fé que têm, aquilo que elas creem. Nós vivemos num país que tem essa liberdade, de cada um poder confessar a sua fé e ser respeitado por isso. Portanto, o nosso país, ele não é um país governado por influências religiosas, na teoria. Mas a gente vê na nossa nação, às vezes até algumas datas comemorativas ou feriados de contexto religioso. E existem algumas religiões que promovem, às vezes, esse tipo de celebração. Olha, no dia tal vai ser uma festividade especial, então, cuidado com o que você vai comer. Nos dias, dentro desse calendário religioso, cuidado para você não pecar, cuidado para você não fazer coisa feia, cuidado para você não desobedecer os seus pais. Só que antes de entrar nas festividades, o povo pinta e borda. E quando completa o calendário religioso, o povo se vê livre. Ufa, até que enfim, passou. Agora eu posso voltar a fazer o que eu tenho desejo no meu coração. E volta a pintar e bordar. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. O povo jejuava. O povo fazia cerimônias, rituais. E orava. E oferecia sacrifícios. E era uma coisa constrangedora, fantástica, até mesmo. O nível de mobilização, o nível de esforço naqueles dias. E o povo estava frustrado porque não via mudanças nas suas vidas. E eles não viam mudanças e chegaram ao profeta para reclamar o que está acontecendo. Olha, nós já estamos meio chateados com Deus, porque Deus se esqueceu da gente. Olha o que a gente está fazendo. Será que a gente não está fazendo por merecer? Será que a gente não merecia a atenção, o favor, as bênçãos de Deus? Porque nós estamos sendo obedientes a tudo que tem sido mandado. Olha aqui, ó, no dia de jejuar a gente tem jejuado. Por que Deus não resolve os nossos problemas? Por que Deus não nos faz pessoas melhores, pessoas mais tranquilas, enfim? Por que Deus não destrava e faz as coisas acontecer? E guarda isso no seu coração. Eu vou voltar a falar sobre isso mais vezes nessa noite. Pessoas que eles jejuavam pensando, nós fizemos a nossa parte, jejuamos, nos sacrificamos, fizemos o nosso esforço. Agora o que esperamos é que Deus cumpra a parte dele. Se a gente se esforçou, agora entendemos que Deus é obrigado a se esforçar em nosso favor também. E Deus, ó, zíper, estava nem dando atenção para esse jejum, para esse clamor, até mesmo para essa choradeira do povo, achando, fazendo biquinho, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, não vale a pena crer em Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou pintar e bordar, porque já que Deus não me ouve, pelo menos eu vou fazer as coisas do meu jeito. E ficava aquela choradeira. Aí é quando Deus chega por meio do profeta para falar, queridos, queridas, abram o coração de vocês. Vocês estão com a mente, o coração tão sujo, tão poluído, que vocês não conseguem se dar conta que na verdade o que vocês estão fazendo é uma brincadeira. E vocês acham que Deus não está entendendo, não está sabendo que vocês estão brincando com Ele. E vocês acham que vocês podem enganar Deus sobre isso. Deus não está atrás dos sacrifícios nem dos esforços de vocês. O que Ele quer é intimidade, o que Ele quer é liberdade para se manifestar. O que Ele quer é comunhão no meio do seu povo. O que Ele quer é uma vida, não um calendário, não umas cerimônias, não uns sacrifíciozinhos feitos por pessoas falhas, seres humanos, pecadores. O povo, queridos, não estava entendendo o que estava acontecendo. E por isso que o Senhor vem com essa palavra para abrir, para despertar, para abrir os olhos deles, para eles verem a gravidade do que eles estavam fazendo. Não era Deus que estava destruindo as vidas deles.
Não era Deus que estava deixando eles largados. Foram eles que se largaram. Foram eles que viraram as costas para Deus e achavam que poderiam iludir ou enganar Deus nesse joguinho religioso que eles estavam vivendo aqui. Sabe por quê, queridos? Porque a visão deles a respeito da busca de Deus, a respeito da prática do jejum, era uma visão totalmente distorcida. Era uma visão totalmente equivocada. E eu vou dizer para você, a mesma visão distorcida e equivocada que esse povo tinha há séculos e séculos atrás, muitas vezes está nos corações de muitas pessoas até hoje. Porque, como eu já tenho falado aqui, o povo, nessa situação aqui, eles jejuavam com que motivação? O que era que eles tinham por trás, nas suas intenções, quando eles jejuavam? A visão que eles tinham a respeito do jejum era que o jejum é uma ferramenta para você forçar Deus a fazer uma coisa que você quer que Ele faça. E aí eu quero perguntar para você, você não precisa me responder, mas você pode só pensar comigo sobre isso. Até os dias de hoje, tem ou não tem gente que entra nessa brincadeira com Deus? Que oferece a Deus sacrifícios, que realiza rituais, que pratica jejuns. Com que intenção? Elas têm um projeto pessoal. Elas têm um problema que elas querem resolver. E aí é como se Deus fosse tratado como se ele fosse o telefone vermelho. Sabe o telefone vermelho das histórias de ficção? O telefone vermelho é aquele instrumento que, quando a situação desesperou, já tentaram fazer de todos os jeitos, conforme a sua cabeça, e nada deu certo. É hora então de pegar o telefone vermelho. O telefone vermelho é a apelação. O telefone vermelho é o grito de emergência. Então eles viam o jejum como telefone vermelho para Deus. Eles tentavam fazer tudo do jeito deles. Quando eles viam que não dava certo, então vamos jejuar. Porque um jejum é um sacrifício. E aí o jejum é uma forma de a gente forçar Deus a fazer por nós aquilo que a gente quer que Ele faça. Isso é um comportamento movido por ideias de lei religiosa. É um comportamento que é movido por pessoas que acham que o sacrifício delas é aceitável diante de Deus. E meu querido, minha querida, eu preciso reforçar isso a você. Você já tem ouvido isso nessa noite, você já tem sido ministrado nesse sentido nessa noite. Meu querido, minha querida, não existe nenhum sacrifício perfeito ou suficiente para mover o coração de Deus, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este é o único sacrifício que Deus aceita. Este é o sacrifício perfeito, que se encaixa perfeitamente na justiça santa de Deus. Qualquer outro sacrifício que a gente oferece é sacrifício falho, é sacrifício fraco, é sacrifício tendencioso, é sacrifício que não chega perto da santidade de Deus. Não tem valor para Deus o sacrifício de seres humanos, que são falhos, que são limitados, que hoje procuram, que neste momento procuram fazer alguma coisa aceitável diante de Deus, mas que não conseguem se libertar um único dia nas suas vidas de um pensamento mau, de um sentimento ruim no seu coração. E o que é isso? Isso é uma denúncia, isso é uma constatação. Quando a pessoa está com febre, a temperatura do corpo dela está elevada, acima do normal, 36,7, naquela faixa ali, 37, por aí, na temperatura do seu corpo, aquilo acende um alerta. Tem alguma coisa errada acontecendo. E isso é o indício para nós e para Deus. O fato de nós não conseguirmos nos libertar da influência, 100% da influência do pecado que está presente, estragando esse mundo que nós vivemos.
E o povo não se dava conta disso. E eles achavam, estavam convencidos de que se eles continuassem se sacrificando, jejuando, uma hora eles iam constranger o coração de Deus, e Deus ia ficar quebrantado, e aí então Deus ia sair atrás deles, atendendo todos os pedidos, fazendo todos os favores que eles quisessem. E o povo estava frustrado, porque não estava funcionando, e não funciona mesmo até hoje. Eles não entendiam, queridos, que o jejum, na verdade, é uma forma de tirar, não de pegar, é uma forma de tirar de dentro de nós aquilo que atrapalha a ação de Deus nas nossas vidas. Você se lembra quando eu falei no começo dessa palavra? O que é o jejum? O jejum espiritual. O jejum é uma prática em que nós enfraquecemos a nossa carne. O impulso, os apetites, os desejos, a corrupção da nossa carne. Nós enfraquecemos. E para que a gente enfraquece a nossa carne? Para dar lugar a Deus. Então eu não jejuo para tirar algo de Deus. Eu jejuo para dar liberdade para Deus fazer o que Ele quiser dentro de mim. O jejum, queridos, não é um telefone vermelho para a gente correr atrás de favores. O verdadeiro jejum é um exercício quando você e eu entendermos que existem áreas na nossa vida que têm sido pedras de tropeço na nossa vida diária. A gente tem tropeçado uma vez, duas vezes. Existem certas áreas, certos lugares, certas situações, certas pessoas que a gente lida e que a gente percebe que a gente repetidamente tem tropeçado nestas circunstâncias. Opa, é um momento de eu jejuar e buscar mais do poder do Senhor. Porque com certeza tem alguma coisa dentro de mim que talvez eu nem saiba, que não tem dado toda a liberdade para Deus, em seu espírito, em seu poder, realizar em mim as obras dele, a vontade dele em mim, não ele realizar a minha vontade. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo o que nós estamos falando aqui? É completamente diferente. O jejum não é uma apelação. O jejum é uma limpeza. O jejum não é um choro de uma criança mimada. O jejum é um pedido, é um clamor de um filho necessitado. Essa é a real motivação. Essa é a intenção que deve estar por trás dos corações. Agora, quem é que pratica o verdadeiro jejum? É só uma pessoa que crê em Deus. É somente uma pessoa que ela olha para Deus e percebe não há felicidade sem Ele. Ele é a fonte da vida. Ele é o caminho. Ele é a resposta. Se tem uma coisa boa que eu posso fazer da minha vida, é renunciar a qualquer coisa que tem me atrapalhado, ou que tem atrapalhado o agir de Deus na minha vida, as obras de Deus, que tem atrapalhado o Espírito Santo a ter liberdade de direcionar a minha vida. Eu não quero mais isso, que saia. Eu renuncio a qualquer coisa que tenha atrapalhado o Espírito, porque eu quero mais. Eu anseio por Ele, eu desejo a Ele. Eu tenho fome, eu tenho sede dentro do meu coração. O jejum como lei religiosa, com muitas pessoas que às vezes a gente vê no Brasil e países no mundo, de pessoas que às vezes se machucam, pegam instrumentos para se ferir, pessoas que dão cabeçada na parede, pessoas que andam de joelhos, quilômetros e quilômetros, sentindo dor, destruindo o seu corpo. Pessoas que se flagelam, pensando, uma hora vai dar certo. Uma hora Deus vai me aceitar. Uma hora o que eu estou fazendo está sendo tão forte, está sendo tão doloroso, que uma hora Ele vai vir em meu favor. A gente vê o mundo
sendo convencido por esse tipo de coisa. A gente vê até hoje pessoas que realmente acreditam que elas precisam passar por certos sofrimentos para pagar pelos erros que elas cometeram na história das vidas delas. E ainda mais, ou pior, quando Jesus fala, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Pessoas que querem suportar, enfrentar todo tipo de sacrifício e de dor nesta vida, pensando, vamos ver se eu tenho a oportunidade de ter uma nova vida depois dessa. E talvez o meu sacrifício hoje aqui gere uma perspectiva de que eu possa ter uma vida melhor na próxima chance, no level 2, 3, enfim. Quando a palavra de Deus diz, na carta aos Hebreus, ao ser humano está destinado a viver uma só vez e morrer uma só vez. E depois da morte, a única morte que tem, não tem outra, porque não tem uma segunda chance de vida. Vem o momento da prestação de contas, onde todos nós, um dia estaremos diante de Deus para nós dizermos a Ele o que foi que nós fizemos com a vida que Ele deu para a gente viver. E erram, porque escutam crendices, porque criam ficções. Eu acho que se eu fizer assim, Deus vai me aceitar, Deus vai me atender, porque não é possível, Deus é amor. E se convencem de que podem montar esse joguinho religioso, essas leis religiosas, para criar uma armadilha para controlar Deus em seu favor, para de alguma forma se achar merecedor das bênçãos de Deus. Muitas vezes, até por outro lado, como eu disse desde o começo, tem pessoas que têm medo de jejuar, o jejum espiritual, porque elas têm receio de elas assumirem um compromisso e falharem nesse compromisso, e aí elas ficarem piores ainda. Poxa, se eu já estou mal, sem jejuar, vai que eu resolvo jejuar e eu não faço do jeito certo, aí Deus vai me amaldiçoar ao invés de me praguejar. Meu Deus do céu, misericórdia. São pessoas que têm uma visão totalmente errada a respeito de quem Deus é. Que acham que Deus é um monstro perseguidor, torturador de criancinhas à noite. E que fica nos perseguindo. Pessoas que acham que é pela obediência à lei, às regrinhas. E já que talvez eu não consiga estar totalmente dentro das regrinhas, então eu nem vou fazer. Eu imagino que talvez seja até melhor que não faça mesmo, sendo movido por leis religiosas. Mas queridos, Jesus Cristo, quando Ele se sacrificou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas Ele voltou a viver porque Ele venceu a morte. No corpo dEle, no sangue dEle que foi derramado na cruz, foi estabelecida uma nova aliança de Deus conosco. O sangue de Jesus é o sangue de uma nova aliança. E na nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus, no novo pacto, no novo compromisso, no novo relacionamento, porque ficou claro que relacionar-se com Deus pelas obras da lei religiosa nunca funcionou, nunca deu certo para salvar ninguém, para transformar a vida de ninguém. Apesar de a lei ser perfeita e boa, então vem Jesus e no corpo dele, no ato de amor dele, na misericórdia dele, na bondade dele, na compaixão dele, de mesmo sendo Deus, ele por um tempo se tornar gente como a gente, para se envolver e levar sobre si as nossas dores, as nossas mazelas, ele absorver sobre ele tudo aquilo que nós não somos capazes, nós não damos conta. Nele foi estabelecida uma nova aliança, não por causa do esforço pessoal de cada um de nós, mas por causa do esforço dele. É por isso que quando nós oramos, nós temos o hábito de nós terminarmos as nossas orações fazendo uma declaração de fé.
Eu oro em nome de Jesus. É por Ele que quando eu oro, eu tenho a certeza que Deus me ouve. Pai, eu estou falando contigo. Eu estou abrindo meu coração a Ti. Eu estou Te buscando. Não porque eu mereço. Porque eu sou um ser humano limitado, falho, pecador. Mas em nome de Jesus. Pelos méritos de Jesus, o Teu Filho amado. Pelo esforço, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Eu oro a Ti, tendo a certeza que pelo nome de Jesus, o Senhor me ouve. O Senhor me aceita na sua presença. Mesmo eu sendo um ser humano, limitado, falho, pecador. Esta é a nova aliança que Jesus selou sobre mim e sobre você. Não se trata das nossas obras de justiça. Se trata das obras de justiça de Jesus. É por Ele, aleluias. É no nome dEle, é no sacrifício dEle. Tudo se resume a Jesus Cristo. Tudo se trata sobre Jesus Cristo. Na nova aliança, portanto, o jejum, ele passa a ser um exercício constante de nós morrermos para nós mesmos. A pessoa que decide viver Jesus Cristo é a pessoa que desistiu. Ela desistiu do jeito de viver que ela estava tendo até então. Virou um clique na cabeça e no coração dela. Uma chave foi virada. Chega de ser assim. Chega de tentar viver da forma como eu tenho vivido. Agora eu entendo e creio que não existe felicidade sem Jesus Cristo. Agora eu entendo e creio que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Então é para Ele que eu corro. É por Ele que eu viverei. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vou viver pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Menos de mim e mais dele. Este é o segredo da verdadeira felicidade. Glórias a Jesus. O jejum na nova aliança é um exercício constante de nos enfraquecermos. Que a gente diminua. Mas isso não é um absurdo, pastor? Não é uma autonegação? Isso não é ideia de crente bitolado? Esse negócio de eu diminuir para Deus aparecer? Não, querido. Não, você não está entendendo. Porque quem ama Jesus, ama a própria vida, porque Ele é o autor da vida. E ninguém consegue se amar plenamente se não aprender a amar primeiro o autor da vida. Se você amar o autor e o salvador da vida, então você aprenderá a ter amor próprio como você nunca teve. Jesus nos ensina, viver com Jesus não é uma anulação da nossa personalidade. Muito pelo contrário, viver com Jesus, mergulhar no amor e na graça de Jesus, é uma afirmação como a gente nunca viveu. Da nossa personalidade, de como Deus nos fez. Porque em Cristo Jesus a gente se conhece do melhor, do jeito certo. Do jeito que nós somos de verdade. É totalmente o contrário. A visão religiosa tende para isso. Não, é uma anulação, é uma fixação religiosa. Não. É aí que nós aprendemos a nos amar. Recentemente eu fiz uma citação de um pastor aqui que fez essa declaração. Quem não sabe que é amado não é capaz de amar a si próprio. Se você e eu não cairmos na consciência, na realidade, do quão amados nós somos por Deus, independente de merecermos ou não merecermos, é um amor gratuito, é um amor bondoso, é um amor misericordioso. Se você e eu não nos dermos conta do quão amados por Deus nós somos, a gente nunca conseguirá se amar totalmente. E só é capaz de amar ao próximo de verdade, sinceramente, uma pessoa que também tem aprendido a amar a si própria. Não é esse um grande mandamento de Deus? Quem conhece a palavra aqui? Ame a Deus sobre todas as coisas. Mas também ame ao próximo como a você mesmo.
Jesus, ele se dedicou durante 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, orando ao Pai. E qual foi o propósito de Jesus? Para se preparar, porque durante os seus 3 anos e pouco de ministério, que chegaria ao ponto alto do seu sacrifício na cruz e a ressurreição ao 3º dia, ele sabia que ele iria encarar um jogo duro das trevas. Satanás veio para cima covardemente, às vezes manipulando até os seus próprios discípulos, para tentar atingir a Jesus. E Jesus entendeu, logo depois de ter sido batizado por João Batista, ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, para jejuar. E ali já começaram a enfrentar as tentações do diabo. Jesus, ainda no começo do seu ministério, quando ele entendeu que a sua igreja não seria estabelecida na terra, ele já sabia disso. Se ele não preparasse seguidores, discípulos, que vivessem a vida dele e que levassem o nome e a vida dele adiante por todos os povos da terra, antes de escolher os seus discípulos, de chamar aqueles homens para serem os seus discípulos, ele subiu ao monte e ali ele esteve em oração e jejum na presença do Pai. Quando Jesus está chegando no final do seu ministério, no momento chave do seu ministério, quando ele seria traído, preso, condenado, morto na cruz, quando ele percebe, está próximo o momento disso acontecer, ele se retira com os seus discípulos, vai para o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e ali ele abre o coração dele, se derrama diante do Pai. E ele chega ao ponto de clamar ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Porque uma coisa que Jesus declarou durante toda a sua missão na terra é que o verdadeiro alimento do seu coração não era pizza, não era carne, não era pão, não era feijão com arroz. O verdadeiro alimento da sua vida era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Viver no centro do coração de Deus. Então, queridos, queridas, jejum, de fato, ele é menos de mim e mais de Jesus na minha vida. O verdadeiro jejum é, de fato, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus se cumpra em mim. Porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável em todos os seus efeitos. Eu não posso querer algo melhor da minha vida, para a minha vida, do que a vontade de Deus. O verdadeiro jejum, queridos, de fato, é menos da minha força, é menos do meu jeito, e mais do poder de Deus, mais da forma como Deus faz as coisas. Isto é o propósito do verdadeiro jejum. O que deve mover os nossos corações no verdadeiro jejum é o amor, como foi falado aqui, o amor a Deus, um amor apaixonado, um amor cheio de fé, um amor que deseja Deus de todo o coração. Nessa semana, para a nossa igreja será um momento especial. Nós vamos viver um tempo de oração e jejum. Nós estabelecemos um alvo, como igreja, como família, de nós estarmos durante essa semana, de segunda a sexta-feira, cada um vivendo o seu dia a dia, mas estar em oração e jejuando, porque existe algo que Deus tem falado nos nossos corações: nós precisamos de mais amor. O que nós já conhecemos, o que nós vivemos, é bênção, é glorioso. Nós já temos experimentado de um amor radical, maravilhoso, mas nós temos percebido, os dias têm sido desafiadores. Nós precisamos mergulhar mais nesse amor. Nós precisamos de um banho de amor. A nossa igreja precisa ser encharcada com mais amor. Nós precisamos romper
com tudo aquilo que nos trava, com tudo aquilo que nos causa medo, com tudo aquilo que nos deixa inseguros, com tudo aquilo que alimenta vergonha dentro de nós. E nós romperemos se nós formos mergulhados neste mar de amor maravilhoso, aleluias, que Deus tem por mim e por você. Nós precisamos que o Espírito Santo frutifique mais e mais amor. E por isso nós vamos orar juntos durante essa semana. Porque o mundo em que nós vivemos, ele tem sido um mundo onde o amor está secando. Tudo que acontece no mundo em que nós vivemos é com segundas intenções. Nós não vemos nada acontecendo nesse mundo hoje em dia que não seja motivado por alguém que tem uma intenção por trás. Muitas vezes, até mesmo bondades são praticadas com uma intenção por trás. Talvez de se promover, ou talvez para tentar se sentir melhor. Olha que absurdo, e isso é bíblico. Pessoas que fazem bondades com a intenção de se sentirem pessoas melhores. Fazem pelo próximo, mas também fazem por elas mesmas. Isso não é bondade. Isso não é o verdadeiro amor. E o Senhor tem gerado esse desejo no nosso coração. E durante essa semana nós temos lançado esse desafio a todos. Aqui uma refeição na sua semana. Troque, faça essa troca. Renuncie àquela refeição. Participe das outras, tranquilamente. Mas renuncie àquela refeição naquele dia para no lugar você se derramar diante do Senhor, clamando por mais da presença, por mais do poder, por mais da graça dEle, por mais do amor que vem do Espírito dEle sendo derramado sobre os nossos corações, sobre a nossa igreja. Nesse tempo, Deus tem gerado um anseio no nosso coração. E há pouco tempo, nós demos início a uma grande mobilização que é muito maior do que a nossa igreja. Existem muitas pessoas que não são nem da nossa igreja e que já têm feito parte, foram tocadas para fazerem parte dessa mobilização que nós temos chamado de Rede do Amor. Porque é isso mesmo. Assim como o reino de Deus, o amor é como um fluxo, é como uma rede. Vida na vida, pessoas amando pessoas. E essas pessoas aprendem a amar outras, porque de graça nós temos recebido de Deus, e de graça nós damos, porque não existe alegria maior do que dar. É muito melhor, é muito mais prazeroso dar do que receber. Este é o verdadeiro amor. E a gente tem encorajado, e cada semana acontece alguma coisa diferente, tão especial. Temos visto conexões entre pessoas que provavelmente não aconteceriam, mas por causa de um mover do amor que vem dos céus, é derramado sobre os nossos corações, aleluias. E 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer que este amor, ele é tão maravilhoso que ele chega a constranger os nossos corações. O amor de Cristo nos constrange. Nós temos o desejo de viver cada vez mais isso. E o Senhor tem atraído pessoas para fazerem parte dessa rede de amor. Algumas pessoas que têm manifestado o seu amor investindo nas vidas de outras pessoas, com seus recursos mesmo. Às vezes ajudando a comprar um gás, às vezes ajudando a completar o dinheiro de uma conta de luz, às vezes compartilhando o seu veículo para transportar não sei o quê. Às vezes separando um pouquinho de alimento na hora das compras, comprando um pouquinho mais para ajudar a formar uma cesta básica para outra pessoa. Às vezes ajudando alguém a fazer contatos para abrir uma porta de emprego ou de trabalho. Às vezes ajudando pessoas apenas, misericórdia, falar apenas com uma oração. Hoje a gente não tem podido abraçar, mas o abraço é uma estratégia de amor maravilhosa que Deus deu para nós. Mas se a gente não pode abraçar, a gente pode orar. A gente pode mandar uma mensagem de amor, de encorajamento, de fé. Se a gente não pode abraçar ou estar juntinho, a gente pode chegar
na porta da casa de uma pessoa e cantar uma canção de louvor a Deus, que faça com que a pessoa que está com a cabeça baixa, preocupada, triste, aflita, atormentada pelos problemas, ela só vê tempestade em volta dela, e o louvor encher o seu coração e fazer ela olhar para cima e ver a esperança, porque Deus nunca desistiu de mim. Esse é o verdadeiro jejum. No reino de Deus, o único sacrifício de morte foi o de Jesus Cristo. A carta aos Romanos, capítulo 12, vai dizer que a partir de agora, o que Deus espera de nós são apenas sacrifícios de vida. Sacrifícios de amor, sacrifícios de louvor, sacrifícios de serviço. Estes são os sacrifícios que nós podemos oferecer. Sacrifícios de adoração a Deus. Estes são os sacrifícios que nós podemos ministrar e que agradam demais o coração do Pai. Porque o amor de Jesus Cristo tem sido derramado, constrangendo os nossos corações. Meu querido, minha querida, sabe o que essa palavra significa para você e a mim? É um apelo de Deus a cada um de nós. Deus está fazendo um apelo a você e a mim nesta noite. De nós orarmos mais do que temos orado. Mas eu já oro, estenda mais a sua oração. Não seja tão rápido, não seja tão breve. Vai além na sua experiência de oração, ore mais. Derrame o seu coração. A carta de Tiago, capítulo 5, nos encoraja. Ore, mas não ore de qualquer jeito. Ore fervorosamente. Orar com fervor é orar com garra, é orar com fé, é orar com o coração queimando, é orar com intensidade. Não é aquela oração: Deus, nós estamos aqui, obrigado pelo alimento, obrigado porque eu acordei mais um dia, obrigado pelo emprego. Legal, amém. Vira as costas e vai embora. Não, é mergulhar na intimidade com Deus, em oração. Seja mais profundo. Não tenha medo, não tenha constrangimento de chorar na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu nunca chorei, porque você nunca abriu teu coração diante do Pai. Ele nunca vai tratar você como as pessoas já te trataram. Clame por Ele. Una o jejum às suas orações. Deseje mais de Deus. Deseje conhecê-lo mais do que você já o conhece. Deseje de todo o seu coração ser mais íntimo de Deus. A presença de Deus ser uma coisa real na tua vida. Não só na hora do culto. Poxa, eu gosto de ir no culto, porque no culto ou na reunião da célula, que coisa linda. Parece que eu saio do chão. Querido, querida, você pode viver o sobrenatural de uma maneira natural todos os dias da sua vida, em qualquer lugar, porque não existe limites para o agir de Deus. Não tem lugar certo que propicia a presença, a manifestação de Deus nas nossas vidas. Uma menina, uma mulher, chegou para Jesus e perguntou: Jesus, mestre, qual é o lugar certo então? O melhor lugar para adorar a Deus? E a resposta que Jesus dá para aquela mulher é: querida, não é nem aqui, nem no monte, nem em Jerusalém. O lugar que Deus procura é diferente do lugar que você está pensando. O lugar que Deus procura são corações que o adoram em espírito e em verdade. Faça da sua vida, faça do seu coração uma casa. E dê lugar, dê liberdade ao Espírito de Jesus vir e se manifestar, morar dentro de você e cear com você todos os dias. Deseje mais do poder de Deus. Deseje mais da direção de Deus. Deseje conhecer mais da vontade de Deus para a sua vida. Querido, querida, nós levantamos uma bola aqui nessa mensagem. Qual é o jejum que funciona? Esse é o jejum que funciona.
Eu quero te convidar nessa noite a você fazer uma afirmação para você mesmo. Se você tem fé para isso, nessa noite o Espírito Santo está te atraindo a você fazer uma declaração de fé para você mesmo. Você precisa resolver isso no seu coração, de que o reino de Deus é a prioridade da sua vida.